Que a graça de Deus esteja reinando em cada coração, onde quer que este áudio chegue, que você possa receber da parte de Deus a porção da sua palavra e que ele seja bênção para a sua vida e para outros tantos que você vai estar repartindo. Dessa feita eu quero estar comentando a terceira epístola do apóstolo João. E essa epístola ela é fruto de uma urgência, de uma necessidade visceral que estava acontecendo na igreja onde João era presbítero, e o presbitério compreendia ser pastor de pastores. E havia uma comunidade cujo líder era Gaio, um irmão chamado Gaio. Ele estava à frente daquela igreja e, por ocasião, estava fazendo um trabalho de recepção, de intercâmbio, de receber irmãos que vinham fazer a missão naquela cidade onde aquela igreja estava, juntamente com a igreja. E João, que estava auspiciando essa missão, esse grupo, está enviando essa recomendação para que Gaio receba o grupo que está sendo enviado para a igreja para fazer o trabalho evangelístico. João tem conhecimento de uma dificuldade suscitada por um outro irmão dessa comunidade chamado Diótrefes, e a terceira epístola vai se construir a partir dessa visão do presbítero. É uma visão pastoral que está tendo dificuldades com um outro insurgente, com um líder que está se levantando na igreja e não permitindo o desenvolvimento dos trabalhos, atropelando o princípio de autoridade, passando por cima das ordens. Então, essa epístola surge de um desconforto, de um conflito. Ela é produto de questões eclesiásticas. Então, essa epístola visa, no primeiro momento, trazer recomendações para o líder de como deve proceder na situação que surgiu dentro da comunidade e que João tem conhecimento. E nós vamos trabalhar essa epístola versículo por versículo, mas tendo como duas pilastras, uma em oposição à outra, Gaio versus Diótrefes. E a gente vai estar falando dessas duas personalidades que estão sendo pastoreadas por João, o escritor do Evangelho e da primeira e segunda epístola que leva o seu nome, e do Apocalipse. Nós não vamos estar aqui preocupados com a datação, com origem, com nada disso. Eu quero olhar para o texto propriamente dito e já absorver as lições que o texto apontam e também como foram resolvidos os conflitos que João estava enfrentando na sua liderança. Eu quero partir agora para a leitura do texto. Terceira João não tem capítulo, são 15 versículos. Vou fazer a leitura e a gente vai lendo e comentando para ganharmos tempo e espaço. Prefácio e saudação, o elogio de Gaio. Verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. A palavra presbíteros significa maduros, amadurecido. Era uma função, era um título dado a alguém que estava liderando líderes, com responsabilidade de cuidar de líderes. E João era presbítero e, portanto, tinha autoridade para escrever, para ordenar e para
admoestar Gaio, que é o seu liderado. A relação que ele tem com Gaio é uma relação de intimidade, porque ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Olha aqui, que coisa linda. Fala de uma relação de amor, de proximidade, de respeito, de zelo, de um líder que se importa, que não faz a obra de Deus de qualquer forma, por fins lucrativos, interesses pessoais apenas, mas a pauta do amor consta nessa relação. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A expressão amado aqui dá origem à compreensão de que havia uma relação de respeito, de zelo, uma relação de anos de caminhada. E João tem essa afinidade com Gaio. E ele está dizendo: eu desejo que você esteja bem, que todas as áreas da sua vida, todas as coisas na sua vida, familiar, emocional, psicológica, financeira, eu desejo que todas as coisas estejam bem com você. Então, é uma compreensão total da bondade de Deus e o desejo de que essa bondade de Deus esteja sobre a vida de Gaio. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que você acerte sempre, que tudo coopere para a sua felicidade e que você tenha bom êxito nas coisas que você faz e que tenha saúde. A palavra saúde aqui, ela tem compreensões diversas. Pode estar se referindo à questão física e está. Pode estar se referindo à questão psicológica e está. Pode estar se referindo à saúde familiar, ministerial, mas acima de tudo à saúde espiritual. Tem muita gente saudável fisicamente, mas que espiritualmente não vai bem. A saúde espiritual está comprometida, não é? Há outros que estão bem espiritualmente, mas estão acometidos de um câncer, de coronavírus, de todo tipo de patologia. E João está desejando que Gaio esteja bem em todas as áreas, em todos os sentidos, e que ele tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, assim como as tuas emoções andam bem, eu desejo que todas as outras áreas da tua vida estejam bem. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram. Aquela comunidade mandou um grupo de irmãos para encontrar João, lá na igreja, possivelmente em Éfeso, onde ele pastoreava. E ele diz: eu me alegrei quando esses irmãos chegaram aqui. Eles vieram da tua parte e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, ou seja, do teu comprometimento com a palavra de Deus, do comprometimento com o reino de Deus, do comprometimento com o bem-estar da igreja, da família, da sociedade, de como você tem sido um exemplo, claro, da inoculação do Evangelho, da inserção do Evangelho, tanto na sua vida quanto na vida das pessoas para as quais você prega, ensina, você ora, sobre as quais você ministra. Então essa é a perspectiva que João está tendo sobre Gaio. No verso de número 4, ele diz: não tenho maior gozo do que este. A palavra gozo aqui é alegria. Eu me regozijo em saber que você está bem, em ter notícias suas. E eu reputo essa alegria agora como maior que qualquer outra que possa me ocorrer. Ele diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa expressão meus filhos tem a ver com uma liderança. São filhos espirituais. Ele está se colocando como mentor dessas crianças na fé.
filhos na fé. É comum no Novo Testamento essa compreensão. E ele diz assim: eu fico feliz em saber que você e aqueles aos quais eu discipulei andam na verdade. A verdade é o quê? O Evangelho, Cristo, o caminho. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora ele está dizendo: isso me alegra profundamente, saber que vocês andam na verdade, estão alinhavando a vida na verdade, estão costurando a vida com a verdade, estão levando a vida na verdade. E ele prossegue dizendo no verso de número 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Olha o tempo do verbo, procedes. Então tu procedes, tu tens procedido, esse conhecimento tem chegado a mim. Os irmãos me contaram a forma, meu amado, de como você tem sido fiel em tudo que faz para com os irmãos. E os próprios irmãos estão dando testemunho disso. E também os estranhos, porque você é assim para com a igreja, mas também você é um bom testemunho para os estranhos, aqueles que não são da fé comum, aqueles que não estão na igreja ainda, mas que estão sendo alcançados pela sua palavra, pelo seu testemunho. Que em presença da igreja, olha que coisa linda, testificaram da tua caridade. Eles vieram aqui, participaram do culto, foi dada a oportunidade para eles, e eles testificaram perante a igreja, no culto, na reunião que a gente participou, da tua fé. Estão falando bem de você, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Ou seja, essa gente que dá testemunho de você, se você prosseguir conduzindo-as para o caminho que é Jesus Cristo, e se conduzires como é digno, porque tem muita gente conduzindo, mas indignamente. Tem muita gente conduzindo, mas para descaminhos, para atalhos, para veredas que não são de Cristo. Então ele está dizendo: aos quais se conduzires como é digno para com Deus. Ou seja, o critério é o olhar de Deus, é a análise de Deus, é a administração de Deus, é o olhar da liderança de Deus, segundo a vontade e a palavra de Deus. Então, se tu conduzires o povo assim, bem farás. Você terá êxito, você será feliz nisso. No verso 7 ele diz: porque pelo seu nome, o nome de Deus, o nome de Jesus, Hashem, o nome, Hashem, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Eles saíram, vieram daí da igreja, não pediram nada às pessoas de fora da igreja. A igreja foi quem arcou com essa viagem, e eles estão aqui no nome do Senhor, zelando do nome do Senhor, tanto na partida quanto na chegada, e nos dias que aqui estão glorificando o nome do Senhor. Que coisa linda, é isso que ele está dizendo. Como é lindo estar com as pessoas que você pastoreia, porque pelo seu nome saíram, o nome do Senhor, nada tomando dos gentios. Aqui agora tem um viés de materialização. Não é uma igreja que vive choramingando, lamentando, pedindo socorro aos não cristãos, abrindo a intimidade da igreja para quem não é do Senhor, para quem não conhece a intimidade do Senhor. Eles tinham o zelo da preservação do nome do Senhor, até nisso. Não viviam mendigando. Tem igreja que é mendiga, tem líder que é mendigo espiritual, vive pedindo, vai a prefeito, vai a vereador, vai a deputado, vai a não sei quem, vai ao açougueiro, pedindo, e não tem a habilidade de se colocar diante de Deus, para Deus mover os corações para que tragam até Ele. E
E há líderes que fazem do altar uma verdadeira esquina de mendicância. É horrível quando a igreja de Deus se coloca em situações vexatórias, e normalmente isso acontece porque os próprios irmãos fecham a mão para repartir. Porque as pessoas não querem dizimar, ofertar, fazer o bem, querem só para si. E a gente poderia fazer uma abordagem no sentido de líderes que estão passando necessidade porque os irmãos estão travando dízimos e ofertas, líderes que são pidões vergonhosos e envergonham a comunidade, mesmo a comunidade dando, ofertando, eles continuam com a prática malévola de ganância, de usura. E a gente poderia falar da realidade de igrejas pobres mesmo, de igrejas que não têm recursos e que dependem da intervenção tanto de Deus quanto da intervenção de outras pessoas, de outras igrejas, se ajudando mutuamente. Eu acho que esse texto abre essa margem para essa compreensão de missionários que são enviados para o campo e lá são largados enquanto quem os enviou está fazendo mansões, comprando carro, viagens de avião para lá e para cá, e os missionários enviados são deixados à fome e na miséria. Sabe o que observamos aqui? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Sabe o que João está dizendo? Eu quero receber a estas pessoas que dependem do Senhor, que dão bom testemunho, que não são mendigos na fé, e eles estão servindo ao Senhor com amor. Nós queremos cooperar também, tanto na pregação quanto na prática. Nós queremos cooperar com eles. Essa é a palavra que João está apresentando para Gaio. E a carta, então, a pequena carta, que é mais um bilhete, vai se encaminhando. E agora João vai apresentar uma queixa contra um líder chamado Diótrefes. Se Gaio é amoroso, é o líder que tem zelo, que ora, que busca a Deus, que dá bom testemunho, que ensina o verdadeiro caminho para os irmãos, mantém os irmãos na verdade, Satanás levantou um líder na contramão dentro dessa comunidade. No verso 9, João diz: tenho escrito à igreja. Eu estou escrevendo para a igreja. Isso é uma epístola. Uma necessidade apostolar desperta uma missão epistolar. Então eu estou escrevendo para a igreja. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Observe o que ele está dizendo. Eu tenho mandado cartas para a igreja. Eu tenho escrito para lá, para vocês. Mas tem um camarada aí, um líder. Ele é arrogante, ele é vaidoso, ele gosta dos primeiros lugares, ele gosta de aplausos, ele gosta do primado, ele gosta de ser visto pela empáfia, pela soberba. Diótrefes, o homem das funções, dos títulos, dos cargos, que não tem chamado de Deus, mas quer estar no altar de qualquer jeito, ele diz assim: eu tenho escrito, mas esse indivíduo, esse cão chupando manga, que procura ter entre eles o primado. Primado aqui é primazia, gosta dos filactérios, dos holofotes, dos aplausos. Ele morre se não der isso para ele. E se não der para ele, ele mata para ter. Ele não nos recebe. Eu estou mandando cartas para a igreja já há um tempo, avisando que o grupo vai chegar aí, tentando orientar, dar orientações, mas ele não recebe, é maligno, ele sabota as epístolas que eu mando. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Ou seja, eu vou ter que me ocupar desse camarada quando eu for aí. Eu vou ter que gastar um tempo mostrando as asneiras, as baboseiras que ele diz e as asneiras que ele faz. E ele está no meio da comunidade, não dá para arrancar na tora, porque
arrancar joio na tora, mata trigo. Mas eu preciso ir aí, e quando aí for, eu vou mostrar para vocês o que ele anda fazendo. Proferindo contra nós palavras maliciosas, fake news. Já viu fake news nessa época? Ele levantava contra o próprio João, contra nós, palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos. Já mandei outros grupos para ele, não recebeu, os irmãos ficaram na rua. Tiveram que voltar. A obra está sendo impedida por causa desse satanazinho de galocha. E impede que os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Olha que cara miserável. Ele não faz, impede a quem faz e lança os que fazem fora da igreja. É um líder. Ele tem o poder da caneta. Ele tem o poder da pena. Ele é autoridade. Ah, mexeu comigo, tá fora. É ele, Diótrefes. Ele recebeu poder e autoridade para matar a igreja de Jesus. Olha que cara maligno. É fofoqueiro, é mentiroso, porque fala palavras maliciosas. Não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Ele não deixa. Ele tem autoridade, inclusive, na casa dos irmãos. Eu quero ver. Tem autoridade na minha casa? O pastor tem que entender que ele tem autoridade na igreja, mas o sacerdócio do lar, dos irmãos, não é dele. Seja sacerdote da sua casa, meu irmão. Nem tudo que se prega no altar deve ser ouvido e obedecido. Porque se não conferir com a palavra de Deus, você não tem que seguir cabeça de gente que não pensa na palavra de Deus. Olha aqui, Diótrefes proibiu os irmãos de receber os grupos que a igreja, a liderança enviava para evangelizar na cidade e lançava fora da igreja. Tinha o poder da excomunhão, tinha o poder de excomungar, tinha o poder de excluir, exonerar, tinha o poder de botar para fora. Quantas pessoas saíram feridas por causa de Diótrefes? Quantas pessoas fora do evangelho por causa desse líder miserável? No verso 11 ele diz: amado, não sigas o mal. Não segue esse camarada não segue o exemplo dele, não siga, não repita o que ele está fazendo, mas faça o bem, cumpre com amor o evangelho. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Olha aí a situação de Diótrefes. É líder, está na igreja, tem a caneta, tem autoridade, segundo ele tem poder, mas não tem visto a Deus. Não é de Deus. É um agente de Satanás dentro da igreja. As igrejas dos nossos dias estão cheias de agentes de Satanás falando em línguas, profetizando, tendo visão e matando as ovelhas de Jesus. E tudo por ganância, dinheiro, porque eles querem carros bons, casas boas. A igreja tem que lhes dar conforto, é obrigada, senão eles não fazem o ministério e são capazes de destruir a igreja de Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Há um outro irmão aqui, fascinante. Gaio é pastor de ambos. Demétrio é diferente de Diótrefes. Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. O que ele está dizendo? Contrapartida, se vocês têm um agente de Satanás aí chamado Diótrefes, Deus tem um homem chamado Demétrio aí dentro. Ele dá bom testemunho, ele é zeloso, ele cuida da igreja, ele arrebanha os que estão fora para dentro, ele corre atrás dos desviados, ele fortalece os fracos, os cansados ele tenta dar vigor, ele anima. Esse é Demétrio. Até a verdade fala bem dele, até o Senhor
nas revelações, nas profecias, nas visões, tem falado dele, porque é homem segundo o coração de Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Que bom saber que Demétrio está aí. Se Diótrefes é joio, Demétrio é trigo. E também nós testemunhamos. O cara tem sido bênção até aqui, nós sabemos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Oh, meu amado, você que é pastor, você que é líder, lembre-se, haverão sempre Diótrefes e Demétrios no seu ministério. Você vai ter que aprender a suportar e a lidar com os dois. Demétrio é aquele que você pode contar, o abençoado, o que ora, o que crê, o homem da palavra, o homem que topa tudo por amor a Cristo. E Diótrefes é aquele que topa tudo por dinheiro. O negócio dele tem que ter dinheiro. Se ele não lucrar, o projeto não anda. E quando ele não consegue lucrar na promoção pessoal, na vantagem, nos aplausos, ele vai dar uma de Judas e vira ladrão da bolsa. O que está cheio de ladrão da bolsa por aí não é brincadeira. Então fica aqui a advertência. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. O Gaio, eu tenho muito que falar para você, filho, mas eu prefiro fazer esse bilhete para você e logo te encontrar e encontrar a igreja para compartilhar muitas coisas que Deus tem feito para edificar vocês e deixar algum dom de edificação para a vida de vocês. Eu teria muito a dizer, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Eu quero escrever no teu coração, eu quero selar o teu coração com palavras vivas, com olhar nos olhos, com pastorear de perto, sentindo a lã, o cheiro das ovelhas. Eu quero estar aí, no meio de vocês. Espero, porém, ver-te brevemente. Esse é o desejo de um pastor que está distante, escrevendo para um amigo, cuja única forma de alcançar o coração do amigo é mandando-lhe um bilhete. Eles não tinham Facebook, Instagram, nem redes sociais. Eles tinham as cartas. E esse bilhete está chegando a ele, a Gaio, enviado por João, intermediado possivelmente por aquele grupo que foi até a igreja em Éfeso. E certamente o próprio Demétrio poderia estar no grupo, mas alguém está trazendo esse texto. E ele diz: espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca, ou seja, face a face, cara a cara. Eu vou estar perto de vocês, olhando nos olhos, para comunicar o Evangelho. E ele finalmente traz a saudação conclusiva, dizendo: paz seja contigo, filho. Paz seja contigo. Tenha paz no seu coração. Tenha paz na sua alma. Deus vai trabalhar no meio das discrepâncias do ministério, da igreja, no meio das dissoluções, no meio das intempéries da vida. Tenha paz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Sabe aquele pessoal que te conhece, que congregou aí, que visitou, que trabalhou com você e você esteve aqui? Eles estão mandando lembranças. Eles não esquecem de você, te saúdam com amor. Saúda os amigos pelos seus nomes. E, por favor, aquelas pessoas que eu conheci, que você sabe que tem intimidade comigo, são meus amigos. Que coisa linda. Deus nos dá amigos. Deus nos dá amigos que oram por nós. Pode ser o vendaval, a tempestade, a luta, a fraqueza, o erro, o acerto. Eles estão sempre com a gente. Deus nos dá amigos. É importante ter amigos. A Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não tiverem de acordo. Mas a mesma Bíblia diz que se um homem só cai, quem o levantará? Por isso é melhor andarem dois juntos, porque um anima o outro, um encoraja o outro, um
desperta o outro, um levanta o outro. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Esses amigos têm nome, viu? São poucos, contado a dedos, mas têm nomes. Diga-lhes que mandei um abraço e a saudação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos na paz de Cristo Jesus.